Universo Épico no ar, e hoje nós vamos falar sobre 2 curtas. Nesse programa aqui já está ao meu lado o Hamilton e o Tony, né? Os 2 são responsáveis por Abelha Rainha. Isso, Abelha Rainha e Tralalente, são 2 filmes. Os 2, né, responsáveis ali pela direção e produção dos filmes, né? Vamos falar então pra gente como é que foi esse processo, né, de roteirização, direção, produção, até chegar, né, o produto feito. Então conta pra gente um pouquinho, né, Hamilton, sobre a sinopse, né, sobre o que é a história de Abelha Rainha. Abelha Rainha, como eu disse, estava falando para você anteriormente, aqui nos bastidores, né, foi um filme que ele foi criado em cima de uma observação que eu vi, né, eu estava num boteco e eu vi um grupo de mulheres lá, né, e assim, eu estava percebendo como a gente está vendo como está vendo um avanço comportamental, né, feminino, né, por isso que eu falo que o Abelha Rainha é uma comédia de boteco feminista, né, e aí assim, eu vi aquela, assim, hoje em dia você tem, né, grupos de mulheres, né, nas mesas e tal, caçando, né, brincando ali e tal, e uma coisa que você não tinha 20, 30 anos atrás. E aí eu vi uma senhora sentada tomando seu suco, né, e assim, a Vitória, sabe, de repente ela olhando para aquelas meninas e assim, satisfeita, né, de ver ao que ponto, né, a gente está chegando em termos de avanço social, assim, né, do ponto de vista feminino, né. E aí assim, fui para casa e escrevi assim, uma tarde a história. Eu imaginei a história de uma moça, né, por volta dos 30 anos, chegando e brava, né, porque ela tem um namorado, e na verdade ela tem 2 namorados, e ela quer convencer os 2 namorados a fazer uma relação a 3. E os caras não topam. É a observação, uma observação que você teve. Isso, dessa observação que eu tive, assim, lá naquele boteco, naquele momento, né? Nossa, né? Como a gente, né, mudou essa paisagem, né? E aí, roteiro pronto, né? Como que surgiu o convite do Tony? E o Tony entrou nessa história aí. Pois é, aceitei o desafio, na verdade, né? Porque fazer produção é a primeira vez, né, que a Rush Video produz um filme, né, artístico para cinema. E aí eu conheci o Hamilton no ano passado mesmo, em março, e aí ele apresentou os roteiros. Eu falei, cara, vamos fazer, né, sem verba, né? Então a gente produziu tudo assim, os atores, né, todo mundo colaborou, todo mundo foi assim, sem receber nada, né, ninguém ganhou nada para fazer o filme, realmente fizemos por amor à arte mesmo, né? A gente sabe, né, que a Abelha Rainha e a sua nova produção não são os seus primeiros trabalhos, né? Não. Na verdade, eles são o 3º e 4º o trabalho que eu estou fazendo, né? Eu já tinha feito, como diretor e roteirista, eu já tinha dirigido 2 curta-metragens, né? Um inclusive passou aqui, Isso. O Desencanto. No Tela Livre, né? Isso, passou no Tela Livre. Os meus trabalhos, eles são muito psicológicos, né? Os roteiros que eu escrevo, eles são muito psicológicos, né? Tanto o Abelha Rainha como o Tralalende. O Abelha Rainha é mais assim, é o psicológico dessas 2 mulheres, né? Essa mulher de 30, a outra da terceira idade, e aí assim, esses 2 mundos se encontrando, né? E o que surge disso, né? O inusitado que surge disso. Então, assim, é tudo muito pensado, tudo muito, sabe? Na verdade, assim, isso surgiu, olha só, para você ver como começou o projeto. O projeto, eu tinha os roteiros, eu criei uma oficina de cinema dentro do MIS, aí assim, eu juntei esse grupo, agrupei esse grupo de atores, a gente ficou 2 meses e meio mais ou menos, ensaiando, sabe, depurando tudo isso. E aí assim, teve ensaio com câmera, teve ensaio, assim, foi um negócio assim muito bem, sabe, trabalhado pra gente chegar, amadurecido pra gente chegar na hora de filmar, é isso, gente. Tá pronto ali, tá pronto, organizado. Exato. Então assim, foi um negócio assim, super pesquisado. Então assim, o Abelha Rainha, ele é todo colorido, ele é multicolorido, sabe, uma coisa assim mais, né, pensado esteticamente. Já o Tralalende não, o Tralalende é um filme monocromático, ele é todo meio amarelado, assim, sabe, ele é amarelado e tal.
Mas a gente vai falar mais a respeito Vamos disso. sim. Vamos fazer o seguinte, agora que a gente já discutiu então a parte técnica, né? Eu quero conversar com as atrizes, né? Que participaram do Abelha Rainha. E não é um intervalo ainda, então a gente vai dar um pequeno corte, né, na edição aqui e a gente já volta com as atrizes. Agora sim, a gente vai conversar com as atrizes do Abelha Rainha. Aqui nós temos então a Inês e a Lu, né? Inês, fala um pouquinho da sua personagem, né? Foi um presente, né? Do Hamilton fazer a Abelha Rainha. Obrigada, viu? E é uma senhora, né? Que vai ao bar sozinha, uma coisa um tanto quanto rara, hoje já não tanto, né? Mas uns anos atrás era muito difícil você ver isso. E que, de repente, uma jovem se esbarra com essa senhora lá naquela mesa, né? Tomando suco de laranja, entre aspas, né? E começa a indagar toda uma existência, toda uma situação daquela senhora está ali naquele momento e como é a vida dela particular, íntima, né? E se ela vive toda essa evolução que a mulher teve, tanto na sua vida pessoal como sexual, né? Na idade em que ela se encontra. É mais fácil você resolver um conflito? A sua personagem lidou com mais facilidade com essa ajuda, com essa experiência? Eu acho que assim, para os dias atuais, sim, claro. E ela já é uma personagem que já vem com uma estampa mais moderna mesmo, né? Como o Hamilton falou antes, que ela tem 2 homens na vida dela e ela acha que é completamente normal, ela poderia ter um relacionamento com os 2 e que tudo bem. Para ela não entende, por que não? O que tem? Por que eu não posso, né? Geralmente, se fosse uma coisa contrária, né, um homem querendo se relacionar com 2 mulheres, é meio esquisito, mas tudo bem, porque é homem, não sei o quê. Agora, a mulher não. Nossa, onde já se viu uma mulher achar que ela pode fazer isso, né? E lógico, era uma coisa que estava às claras, não era uma coisa que ela estava enganando alguém. Estava aberto ali, só que os homens não topavam aquilo. E ela estava indignada ali, sentada sozinha na mesa de um bar, pensando naquilo tudo que para ela não fazia sentido. E aí ela esbarra, né, com essa senhora, que ela já olha assim, uma senhora sozinha na noite, quem é essa pessoa, né? Então ela provoca, né, essa mulher, porque na verdade ela queria desabafar com alguém e apesar da diferença de idade, elas se identificam, são mulheres, né? E há essa troca, né, Eu acho que hoje em dia a gente está vivendo um momento em que as mulheres elas conseguiram uma autonomia e assim, são conquistas, entendeu? E essa coisa, por exemplo, 2 homens e tal, é um novo modelo, entendeu? É uma nova, né? E elas estão buscando, né? Isso que eu acho maravilhoso. A coisa é o homem acompanhar essa evolução, né? Até Esse que é um problema. ponto o homem conseguiu acompanhar essa evolução feminina, né? E a aceitação disso. Não é que todo mundo tem que ter um relacionamento a 3, não é isso. Mas a visão. É respeitar o jeito que cada um vive, aceitar que a mulher ela tem autonomia tanto quanto o homem, tem capacidade, tem, né, de tudo isso que ela estava até falando anteriormente. Não é diferente, a mulher não é menos, né? E essa onda feminista que, graças a Deus, voltou, que ainda é tão necessária, a diferença do feminismo para o machismo, que o machismo ele vê a mulher menor do que o homem. O feminismo ele vê com igualdade, ela não quer que o homem seja menos, ela só quer que seja igual. Né? E aí eu pergunto para vocês, como é que tratar de assuntos tão importantes, necessárissos, só com uma linguagem mais cômica e leve? Foi meio difícil, viu? Trícia, vou te falar. Somente porque é um assunto sério. Sério, além de ser um assunto sério, eu sou uma atriz de dramaturgia pesada, Garcia Lorca, né? Tragédia, né? E de repente passar por um nível mais leve, mais suave, desse preconceito todo que existe, né?
Até por falar de um assunto, desculpa interromper, mas que é um tabu até para as mulheres. Para as mulheres. Falar da sexualidade de uma mulher já de terceira idade. Ninguém fala. Terceira idade parece que fica invisível, não existe. Eles viraram senhorzinho, o senhorzinho tem que ficar quietinho. E não é isso, né? E que bom que não é isso. Que a gente voltou a expor isso e falar e tentar trazer de uma forma natural, né? Gente, muito obrigado então pela participação. Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo. O Hamilton continua aqui comigo porque ele vai falar sobre uma outra produção dele. Segundo bloco do Universo Épico, a gente continua aqui com o Hamilton, né, que estava falando pra gente sobre as produções dele. Isso. E agora a gente vai falar sobre uma outra, né? Isso. Primeiro bloco a gente falou sobre a Abelha Rainha. Agora a gente vai falar mais do Tralalente. Tralalente. Vai desenvolver mais o... Assim, primeira coisa que eu acho que assim, é muito importante falar. Eu estava em São Paulo o ano passado, eu vim pra cá em março, né? E assim, quando eu vim pra cá, eu vim assim, totalmente acreditando em montar um trabalho de produção aqui, porque que era o que eu fazia lá em São Paulo, né? Produção, cinema. E aí assim, eu cheguei aqui, o pessoal de São Paulo falava assim, cara, você vai chegar lá e você vai se dar mal. Os atores de Campinas que são bons estão em São Paulo, não estão lá, sabe? E eu olhei para todo mundo e falei, vocês estão enganados. É mentira, né? É muito Cláudia. Óbvio. Muito. Eles não sabem o que é o interior, o poder que tem o interior. E então, aí? o Tralaland é, assim, ao contrário do Abelha Rainha, que é que eu contei para você a história, a Tralaland é até complicado de contar uma história, porque assim, eu gosto muito de trabalhar, como eu falei para você, com o psicológico. E eu queria fazer um filme explorando bem estados mentais. Qual que era a minha ideia? Eu queria fazer um filme em que ele começasse com uma direção de arte, ele tivesse uma cenografia, mas eu acho que assim, o cinema hoje em dia, ele virou escravo da direção de arte. E se eu pegasse um ator, né, de repente, e começasse a tirar esse cenário, e no meio do filme não tivesse cenário nenhum? O ator criasse esse espaço mental. E aí, assim, a ideia do Tralaland foi essa. Tá? Mas... Existe uma história, tal, mas é que assim, é a história de um casal, eles brigam, né? Essa moça ela fica no café, ali eles estão no café, ela fica no café e ele pega e ele vai embora, né? E aí assim, a relação dela, né, de dor ao mesmo tempo que ele sai, mas uma relação que tipo assim, ela se vê assim tomando café e ela vê que a espuminha do café tá linda. Ela pega o celular, tira uma foto e ela começa a ser curtida e aí de repente ela fica feliz. Ela estava triste e de repente ficou feliz por causa do celular. Como assim? Né? Aí ele sai de lá e de repente mostra ele num psicanalista conversando e assim fazendo uma análise, sabe? E ele entra num processo de regressão. E aí ele começa a fazer um processo de regressão, mas você não sabe se essa regressão ele está fazendo em relação a essa questão dessa briga ou em relação a outras coisas da vida dele. E aí de repente esse lugar onde ele está, o que é esse lugar que ele está? Sabe? E aí que eu falei, aí a gente vai desconstruindo até um momento em que assim, ele fala, eu tô numa cidade, sabe? Essa cidade é na cabeça dele, tudo na cabeça dele. Bom, gostaria que eles falassem sobre isso. Antes da gente entender essas personagens, né, com os atores, eu quero saber da onde que surgiu o nome, né? Porque toda vez que você fala Tralaland, eu lembro do filme La La Land. Tem alguma... Sim, na verdade assim, o Tralaland, ele é em torno da questão dessa coisa do lúdico mesmo. O lúdico de tralalá, sabe? O La La Land na verdade é uma brincadeira com LA, que é Los Angeles. Então, La Land, no sentido de o lúdico de Los Angeles, né? O Tralaland, para mim, é o lúdico do celular. O lúdico desse aparelho que a gente tem na mão e que a gente tem duas realidades. Aquela que está no celular não é nossa, na verdade. Quer dizer, aquela que está no celular é a que a gente escolhe, mas não é a realidade que a gente tem na vida. Né? O que você tem no celular hoje em dia? Né? No celular hoje em dia, eu escolho o que eu coloco no celular. Então você só tem um mundo agradável ali.
Com Provavelmente. certeza. Com certeza. E Elci, Cláudia, o celular, né, como o Hamilton estava falando, a gente já faz um laboratório todos os dias, né? Dessa expectativa de você postar uma foto, de você ter curtidas, e aí não tem curtidas, e aí fica ali numa depressão de ninguém me ama, ou, nossa, as pessoas me amam, nossa, eu sou o tanto que eu sou curtido, né? Não, Pois é. Michel, curtida tem. O duro é saber se tem curtida de quem você quer. E me fale um pouco, então, das personagens de vocês. Então, eu faço o Fernando, é um personagem que, assim, ele é extremamente machista. Aliás, é um machismo tão grande, tão impregnado dentro dele, que causa um sofrimento muito grande nele. Ele sofre por coisas ridículas, por conta desse machismo histórico impregnado dentro dele, né? Que leva ele para uma ignorância muito grande. Aliás, o próprio machismo é a ignorância, né? Então, assim, esse personagem, a construção dele foi uma construção muito dolorida para mim. Eu fui buscando ele de várias formas até chegar ao que foi impresso no filme. Então, realmente, nos ensaios, eu sofria dos ensaios. Era sofrido para mim. Foi sofrido gravar o filme, né? Buscar você sofrer por coisas tão ridículas, né? A gente está falando tanto de feminismo, né? Como está a mulher, e que o homem está assim, correndo atrás para achar o próprio lugar na sociedade, porque o homem perdeu o seu lugar na sociedade, ele tá procurando, ele tem que se achar. Agora, imagine uma pessoa que não consegue ter essa compreensão, de que tem que buscar, que tem que mudar. Então ele sofre. Então o personagem do Fernando, ele sofre o tempo todo, né? Ele sofre com os seus pensamentos, sofre com a namorada, né? Que faz coisas que são coisas naturais. Ela não está querendo um relacionamento a dois, entendeu? É diferente. Para você ter uma ideia, posso falar, né? O porquê que ele sofre. Ele sofre pelo fato da mulher ir no ginecologista. Isso é homem. Isso causa um sofrimento, né? Então, assim, e a função do ator, claro que para mim, quando eu li isso, é uma grande bobagem pro Elcio. A gente imagina, né, né? que é uma questão, a gente pensa absurda, mas é uma questão que acontece. Né? E assim, mas é uma coisa natural pro Elcio, né? Agora, assim, eu tive que buscar realmente uma motivação muito grande para isso ser forte para mim, né? E foi muito bacana porque, como eu fiz um trabalho, nosso trabalho durou um bom tempo, né? O grupo, as pessoas opinando, mas eu fiz um trabalho muito solitário também com outro ator, o Sérgio Virgílio. Então nós trocamos assim, além dos ensaios, né? Desse processo, Explica né? o Sérgio, o que o Sérgio é. O Sérgio faz o psicanalista, tá? Psicanalista com muitas aspas, entendeu? E foi uma troca fundamental. Eu praticamente, assim, eu tenho uma cena com a Cláudia, né? Uma cena que eu nem apareço, só minha voz, mas o filme todo é com o Sérgio. E o mais desafiador para mim foi fazer o filme foram 3 planos sequência, que eu nunca tinha feito. E que foi uma experiência assim, nossa, que eu vou levar para minha vida. Foi muito gratificante não ter esse corte, sabe? E ter esse desenvolvimento. Mas para isso você tem que estar muito seguro do que você está pensando, né? E claro que o Hamilton foi dando todas as coordenadas, isso mais, isso menos, entendeu? E o local que nós filmamos foi fantástico, né? Acho que a Cláudia podia falar um pouco, né, Cláudia? Falar. Estava esperando ser solicitada. Esse machismo, né, do Fernando. Que não deixa. Fala, Clara. Difícil? Fala, Clara. Difícil. Difícil, assim, porque de novo a gente cai naquela mulher reprimida, né? A mulher, você imagina hoje, você falou, isso é possível, ter ciúme de ginecologista? É muito possível. Tem cara e tem mulher que tem ciúme da atriz e do ator. Porque aquele cara é lindo. Não, tem ciúme. Então tem ciúme de ginecologista? Tem, é possível. Tem neuras assim de todos os tipos. Então, ela é muito reprimida,
né? Imagina que ela está passando por um problema e o marido não quer que ela vá ao ginecologista. E é muito legal porque eu agradeço, para mim foi um trabalho desafiante, foi desafiador, né? Desafiador. Primeiro, porque essa questão do estilo do filme, do jeito que ele foi feito, até cheguei a falar isso para Milton. A gente corre um risco, você corre o risco de ficar muito ruim o filme, ou de ficar, foi mais ou menos isso que eu te falei, com outras palavras talvez, né? É um risco que a gente está correndo. E depois, quando a gente assistiu, foi uma grande surpresa, não pra gente é suspeito falar, mas até para quem assistiu, que teve uma pré, né? A gente fez uma pré no Miss. A gente eu exibi o primeiro corte. Um primeiro do filme, corte, né? exatamente. Como o Miss, ele cedeu o espaço pra gente, tinha que ser, naturalmente, a gente tinha que exibir o Até filme. em função da oficina que estava rolando, e foi por isso que a gente se encontrou e tal. Bom, enfim. Aí, assim, o presente está exatamente no estilo do filme, mais desafiador. Eu sou uma pessoa muito falante, eu como pessoa, como atriz. E aí eu peguei uma personagem que ela tem... Eu tenho 2 cenas no filme, a abertura e o final. Não vou dar spoiler, mas assim, eu não tenho texto. O meu texto é interior. O que eu tenho é uma ação dramática. O filme começa na cena que a gente realmente... É uma cena minha e do Elcio, do personagem do Elcio, que é o Fernando. A gente está ali discutindo a relação, para que caminho vai seguir aquele relacionamento. Ele me pede um tempo, sai. Eu tento falar alguma coisa, a personagem tenta falar e não consegue. Aí dali começa a desenrolar a cena toda, que é a ação no café. Ela está assim, triste com toda a situação. Ama a pessoa, mas ao mesmo tempo reprimida, o relacionamento está indo pro buraco e ela tá ali, de repente chega a moça do café e ela chorando e ela tendo que disfarçar, mas aí ela olha para os cafés e ela tem o celular na mão e cai na felicidade hoje que a gente posta nas redes sociais, né? O café, eu estou fazendo algo, eu estou feliz, eu tenho que mostrar que eu estou num lugar, né? E aí ela posta, tira foto do momento, aí começa o filme. A ação tá toda na expressão. O texto é todo interior e é de dentro para fora. Cuidado, e tudo que acontece vai vir aqui e vai sair as emoções, tudo. É facial, é tudo corpo, não tem mais texto. E tem uma grande reviravolta a personagem, que no final, toda essa tristeza é o oposto. Não conto. É o oposto e é lindo e vale a pena. Então, eu gostaria de citar assim, a importância, né, de todo o elenco, além do Sérgio Virgílio, que trabalhou comigo diretamente o tempo todo, a Cláudia Menezes, né? No elenco também nós tivemos a Luciane Aranha, tivemos a Inês Fabiana, o Ramiro Lopes e tivemos também o Polaco, né? O Sebastião Polaco, que eles que fizeram parte da família, dos amigos, que assim, eram personagens que pro Fernando perturbadores, né? Foi muito interessante esse contato, esse trabalho com todos esses atores, porque eles também davam feedback do nosso trabalho, do meu e do Sérgio. É uma equipe enxuta, né? Sim, sim, sim. Assim como a Abelha Rainha. E que foram gravados simultaneamente. Simultaneamente. Na verdade, assim, todos os ensaios eles foram juntos lá na oficina que a gente fez no Miss, né? Então a gente foi criando, e daí a gente separava os grupos, né? E aí tinha um grupo do Tralaland, o grupo do Abelha, mas assim, eles se interagiam, porque a Inês e a Luciane que tiveram aqui, elas estão no filme também, no Tralaland. E a temática? Elas seguem ali uma linha? Existe, assim, se coincidência você assistir ou os foi dois proposital? Filmes, então é que tá, se você assistir os 2 filmes, eles são muito diferentes, assim, visualmente, esteticamente, assim, a proposta, eles são diferentes, mas no fundo eles têm essa coisa que a gente estava, né, debatendo aqui, a função do papel da mulher nesse novo mundo, né? A autonomia que a mulher tem hoje, né? E a dificuldade do homem, porque assim, antes o universo feminino era construído em volta da mulher, em volta do homem. Era construído, né? O homem, eu preciso estar com o homem para ser feliz. Hoje não é mais assim. Não é. Não tem que ser assim. Hamilton, qual que é a previsão de estreia?
Então, a gente exibiu o primeiro corte do filme no MIS, né? Mas a gente não fez nenhuma exibição comercial ainda. Né? A ideia é, agora, durante o ano, a gente entrar nos festivais primeiro. E vamos ver como é que o filme, que os 2 filmes, né, eles se posicionam aí nos festivais aqui do Brasil. Né? Por que é que o público tem que assistir? Tem que acompanhar o trabalho? Primeiro que são 2 filmes bem feitos. Não vamos puxar saco, diretor. Não, mas está bem feito. Você vê coisa por aí. Então, primeiro que está bem feito. Do ponto de vista roteiro, tá bom. Elenco tá bom, tá bem feito. Direção de fotografia, tá assim, eu me surpreendi. Os 2 estão assim, o Abelha Rainha, eu olhei assim, foi tudo interno na Abelha Rainha, maravilhoso, de cenário, de figurino, de direção de arte, sabe? E tudo muito enxuto. E o importante, grana. mais um motivo, são atores bons de Campinas. De Campinas! Aqui tem, entendeu? Aqui tem! E assim, é importante dizer que assim, né, que a gente esqueça que foi muito importante, Michel, a presença da Rush Filmes no nosso trabalho, muito importante, a parte de câmeras, o envolvimento deles foi muito importante. Então aí Tralaland, Abelha Rainha, atores de Campinas, produtora de Campinas. Tá produção, tá super bem feito. E sem grana. Detalhe, não tem grana no projeto. Viva o cinema independente, né? E os 2 roteiros são desafiadores, eu acho. Assim. E como é que faz? Tem aí um site para acompanhar? Eu tô pensando como é que eu vou fazer essa divulgação, porque ela tem que ser Facebook, muito bem pensada, tem que ser bem Instagram. pensada, eu tô pensando ainda, mas assim, vai ter rede social, vai ter todo o trabalho, entendeu? Tá, enquanto não sai... Mas vocês estão vendo aqui em primeira mão, vocês vão ver cenas do filme, Sim. já devem estar passando, né? Mas enquanto aí você não divulga, né, essas redes sociais oficiais, quais são de vocês, então, para o público acompanhar, né? Bom, eu tô no Instagram, Elcio Henriques, HH, e no Facebook, Elcio Henriques. Porque daí tem um canal para eles irem acompanhando sobre os filmes, né? Sim, a gente... Cláudia, quer divulgar o seu também? No meu Instagram, Clau Moura Menezes, e o Face tá clau.menezes547, acho que é isso. É isso, Hamilton? É isso, Certinho, então? tá certo. Vou deixar combinado aqui, novas produções, então. Liga pra gente, para nossa produção, Samira tá aí. Ok. Tá ok? Ok, muito obrigado. E vocês venham divulgar. E vejam nosso filme no cinema. Ai, certeza. vejam o filme, claro. Gente, o Universo Épico termina por aqui e a gente volta na próxima semana. Tchau!